Oi, eu sou a Dani Lutiflor, eu sou artesã criativa por trás da Vermelho Flor. Hoje nós vamos aprender a fazer essa saída de praia linda aqui. Então bora lá? Para essa peça nós vamos utilizar 2 novelos do fio Antique do ateliê Fabi Furlan. Esse aqui é o cor verde oceano, é o Antique Soft que nós vamos trabalhar aqui. 2 novelos dele, uma agulha de crochê de 3 milímetros, uma fita métrica, uma tesourinha, uma agulha de tapeceiro e marcadores de ponto. Então vamos começar? As medidas da nossa saída vai ser 80 centímetros de altura total, 53 centímetros da cava até a barra da saia, 27 centímetros de cava e 27 centímetros de decote. Então, o nosso decote vai começar na mesma altura da nossa cava, ok? Então tá, eu fiz essa divisão porque eu medi a cava primeiro. Na medida da cava, a medida a gente tira o redondinho, tá? Uma medida total, eu dividi por 2 e deu 27 centímetros. E aí o restante que sobrou dos 80 foram 53 centímetros, que vai ser a altura da barra da saia até o decote e a cava. Tá bom? Vamos começar? Para fazer essa peça, nós vamos utilizar a medida em centímetros, por isso nós precisamos da fita métrica. Nós vamos tirar a medida, a primeira medida que nós vamos utilizar é a do quadril. Então, eu vou fazer aqui o número de correntinhas que eu preciso para o tamanho em centímetros do quadril que eu vou fazer. Tá? Então, vocês meçam aí o quadril de vocês para começar a fazer o trabalho. Então, a medida que nós vamos utilizar vai ser os centímetros, a quantidade de centímetros da medida do quadril. É importante que o número de correntinhas seja múltiplo de 4. No meu caso aqui deu 238 correntinhas os centímetros que eu preciso, mas 238 não é múltiplo de 4. Então eu coloquei mais 2 correntinhas e chegamos a 240 correntinhas. Então 240 dividido por 4 dá 60. Então agora nós vamos juntar as duas pontinhas. É importante não deixar torcer a correntinha. Então nós vamos buscar a outra pontinha sem deixar que a correntinha, que a trança se enrole. Aqui eu cheguei no meu finalzinho, no meu começo, né? E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Na minha primeira correntinha aqui. Um ponto baixíssimo. E aqui, essa primeira carreira, ela vai ser inteira trabalhada em pontos altos. Então, eu começo com 3 correntinhas. No próximo ponto, na próxima correntinha de base, um ponto alto. Se quiser já ir prendendo esse fio aqui, ó, entre os pontos, pode prender, tá? Já vai fazendo o acabamento. Então, aqui vai ser um ponto alto para cada correntinha de base pela carreira inteira. No meu caso aqui, eu tenho que ter no final 240 pontos altos, tá? Ponto alto, um ponto alto para cada correntinha de base. Vou fazer os meus 240 pontos altos e volto com vocês. Terminei aqui os meus 240 pontos altos e eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi aqui para iniciar a carreira de pontos altos.
Agora eu vou subir 3 correntinhas, mais uma correntinha que vai ser a nossa viradinha. E aqui no mesmo ponto, na terceira correntinha onde eu subi e eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e eu vou contar aqui 1, 2, 3. No quarto ponto eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, e nesse mesmo quarto ponto outro ponto alto, mesmo ponto de base. Uma correntinha, laço o fio e vou contar de novo. 1, 2, 3. No quarto ponto, cabeça do quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, laço o fio e conto 1, 2, 3, 4. No quarto ponto eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, e eu vou assim até o final dessa carreira. Terminei a minha carreira e vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo e vou caminhar aqui para dentro da minha correntinha do leque com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas e eu vou começar a trabalhar nessa carreira pontos puff. Como nós vamos fazer os pontos puff? Nós vamos laçar o fio, introduzir a agulha no meio do leque e puxar o fio. E nós vamos levantar até a altura aqui das 3 correntinhas. Segura o fio aqui, vamos laçar novamente, introduzir a agulha no centro do leque, puxar e levantar o fio até a altura das correntinhas. Segura os fios, laça novamente, introduz a agulha no centro do leque e levanta o fio novamente na altura das 3 correntinhas. Laça o fio, introduz a agulha, puxa o fio até a altura das 3 correntinhas. Nós vamos fazer isso por 5 vezes. E agora nós vamos laçar o fio, laço o fio e vamos puxar tudo de uma vez. E vamos fazer aqui 2 correntinhas. E agora, aqui nesse espaço entre um leque e outro, a gente fez uma correntinha. Nessa correntinha, no meio, entre um leque e outro, nós vamos fazer um ponto baixo. 2 correntinhas e vamos fazer novamente um ponto puff aqui no centro do leque. Então, nós vamos laçar e puxar o fio, laçar e puxar o fio, laçar e puxar o fio, sempre levantando ele aqui na altura das correntinhas. Já lacei 3 vezes, 4 e 5. Laço e tiro tudo de uma vez. 2 correntinhas e cheguei novamente no intervalo entre um leque e outro. Aqui um ponto baixo. 2 correntinhas novamente e vamos de novo aqui fazer mais um ponto puff. Laço, puxo o fio até a altura das correntinhas, laço, introduzo a agulha no centro, puxo o fio até a altura das correntinhas. 3, 4, 5. 5 vezes. Laço, puxo tudo, tiro tudo de uma vez. 2 correntinhas, um ponto baixo entre um leque e outro. E agora mais 2 correntinhas. Mais uma vez aqui, um ponto puff. Opa, puxei demais o fio. 1, 2, 3, 4, 5 laçadas, puxo, tiro tudo de uma vez. 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas. Então, nós vamos fazer assim a carreira inteira.
Terminei a minha carreira de ponto puff. Essa carreira, gente, dá a sensação de que o trabalho vai ficar todo emborcado, assim, ele vai abrir e ficar torto. Mas confia, vai dar certo. Na próxima carreira, essa voltinha, essa curva já se conserta, tá? Então vamos continuar. Fiz aqui as minhas duas últimas correntinhas depois do ponto puff. Vou prender aqui um ponto baixo e subir duas correntinhas. E agora eu vou prender um ponto baixíssimo aqui na cabeça do meu ponto, no meu ponto puff. Então aqui, ó, uma, duas, três, tem as três correntinhas que eu subi. Então na quarta corrente eu vou prender com ponto baixíssimo. E aqui eu vou voltar a fazer carreiras de ponto leque. Subir três correntinhas, mais uma correntinha para virar, e no mesmo ponto onde eu subi as correntinhas eu faço um ponto alto, uma correntinha, e aí eu venho aqui na cabeça do ponto puff aqui, ó. Pra você saber qual é a cabeça do ponto puff, é só contar a partir do ponto baixo duas correntinhas. Então aqui eu tenho ponto baixo, uma, duas, a terceira correntinha vai ser a cabeça do meu ponto puff. Então vou fazer sempre pontos leques em cima da terceira correntinha aqui a partir do meu ponto baixo, tá? Que é a cabeça do meu ponto baixo, uma, duas correntinhas, e aqui é a cabeça do meu ponto puff. Então aqui em cima da cabeça do ponto puff eu vou fazer pontos leque, que é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto, uma correntinha, vou para outra cabeça do ponto puff e repito, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, tá? Dois pontos altos na cabeça do ponto puff e vou para a próxima cabeça do meu ponto puff aqui e repito, ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha na cabeça do meu ponto puff, tá? Eu vou seguir assim essa carreira inteira. Vou fazer a minha e volto com vocês. Terminei a minha carreira de pontos leque, ela vai terminar com um ponto alto e uma correntinha. Nós vamos fechar essa carreira na terceira correntinha que a gente subiu no começo da carreira, com ponto baixíssimo, e vamos subir aqui três correntinhas. Subimos três correntinhas e agora essa carreira vai ser trabalhada um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, e os pontos altos vão ser sobre cada ponto alto de base. Então já subi aqui três correntinhas, vou fazer mais uma correntinha para virar, e no meu próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha e no próximo ponto alto aqui do leque, do próximo leque, um ponto alto, uma correntinha, no meu próximo ponto alto do leque, um ponto alto, uma correntinha, no próximo leque, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira vai ser inteira trabalhada dessa forma, saltando sempre as correntinhas entre os pontos leque, tem uma correntinha, e entre cada ponto leque tem outra correntinha. Essas correntinhas não serão trabalhadas, nós vamos trabalhar somente ponto alto sobre ponto alto durante toda a carreira, com uma correntinha de intervalo entre eles. Vou fazer a minha e volto com vocês assim que eu terminar. Nós vamos repetir essa sequência de ponto alto, correntinha, ponto alto por duas carreiras. Eu já terminei a minha primeira carreira, comecei aqui a segunda carreira. Então nós vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação,
ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto. Então vão ser duas carreiras de pontos altos separados por uma correntinha. Vou terminar a minha segunda carreira e volto. Terminei a minha carreira de pontos altos separados por uma correntinha, pontos altos sobre pontos altos, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi. E agora nós vamos fazer carreiras de pontos altos. Então aqui, aonde tem ponto alto, farei ponto alto, e onde tem correntinha, também farei ponto alto. Então já subi 3 correntinhas aqui, nas minhas correntinhas de base aqui embaixo. E aí eu tenho uma correntinha de separação aqui entre os pontos altos. Então nessa correntinha eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. O próximo já é a correntinha de separação. Nessa correntinha vou fazer um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto sobre correntinha. E essa carreira vai ser assim até o final. A partir dessa carreira, nós vamos começar agora a repetir. Então, nós vamos fazer uma carreira inteira de pontos altos, e aí a gente volta para a carreira de pontos leques, depois carreira de ponto puff, depois carreira de ponto leque, depois 2 carreiras de ponto alto separadas por uma correntinha, e voltamos novamente para a carreira de pontos altos. Nós vamos fazer isso até alcançar o tamanho, a altura que a gente quer a nossa saia. Vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês. Terminei de tecer a altura da minha peça. E aí eu dividi, eu tinha 240 pontos e eu precisava achar o meio da minha peça. Então aqui está o meu começo. E a partir do começo eu vou contar, no meu caso, 120 pontos, porque eu tinha 240 pontos inicialmente. E aí contei 120 pontos, e o meu último ponto seria esse aqui. Esse ponto aqui. Então eu vou colocar um marcadorzinho no ponto depois dele, porque eu vou precisar trabalhar até esse ponto aqui. Então eu sei que do marcador para cá eu preciso trabalhar, tá? E agora nós vamos começar a trabalhar carreiras de ida e volta. Nós vamos começar a fazer a nossa cava. E vamos começar trabalhando pelas costas. Então, a nossa próxima carreira, segundo a nossa sequência aqui, seria uma carreira de ponto leque, né? Nós vamos começar um pouquinho diferente e terminar um pouquinho diferente as próximas carreiras, porque agora nós vamos trabalhar ida e volta, como eu falei. Então aqui nós vamos subir 4 correntinhas, que é nossos 3 que equivalem ao primeiro ponto alto, mais uma para virar. E aqui no primeiro ponto eu vou saltar apenas um ponto. E eu já vou para o próximo e vou fazer o meu ponto leque. Uma correntinha, ponto alto. Faltou pegar um fio aqui. Um ponto alto. Um ponto leque. E agora eu continuo trabalhando normalmente como eu fiz os pontos leques das carreiras anteriores. Salto 1, 2, 3. No quarto ponto eu faço um ponto leque. Ponto alto, correntinha, ponto alto. Uma correntinha, salto 1, 2, 3. No quarto, outro ponto leque. E eu vou seguir essa carreira assim até no final, quando vão faltar 2 pontos, e eu volto com vocês. Cheguei aqui no meu último ponto leque e me sobraram aqui 2 pontos antes do meu marcador. Gente, se sobrar 3 pontinhos aqui, ou faltar um, não tem problema, tá? Aqui no meu caso deu certinho. Mas se faltar, por exemplo, se o meu marcador estivesse aqui, eu saltaria esse ponto e faria em cima do marcador, sem problema. Um pontinho não vai fazer diferença, tá? Ou se o marcador tivesse um pouquinho para cá, eu faria um pontinho aqui sem problema, e esse pontinho aqui a gente trabalharia na parte da frente, não tem problema,
ok? No meu caso, deu a conta certinha aqui, sobraram 2 pontos. Fiz aqui meu último ponto leque e agora eu vou saltar só o próximo e eu já vou pro outro e faço um ponto alto. Vou subir aqui 3 correntinhas, vou tirar o meu marcador, não preciso mais dele. E vou agora virar o meu trabalho. Virei o trabalho e eu preciso fazer agora a minha carreira de pontos puff, certo? Então já fiz aqui 2 correntinhas, não, 3 correntinhas, vou fazer mais uma para virar e aqui eu já venho para o meu leque fazer o meu ponto puff. Então aqui são 5 voltinhas, né? 2, 3, 4, 5, laço e tiro tudo de uma vez. 2 correntinhas, na correntinha entre os 2 leques eu prendo com ponto baixo. 2 correntinhas e agora eu volto a fazer o ponto puff normalmente. Só esse primeiro que é diferente, o primeiro e o último que vai ser diferente. O restante a gente faz igual a gente vem feito nas outras carreiras, ok? 3, 4, 5 laçadas, 2 correntinhas e prendo com ponto baixo. 2 correntinhas e volto aqui no centro do leque para fazer o meu ponto puff. Então eu vou chegar lá no final da minha carreira e volto com vocês para a gente terminar. Cheguei aqui no meu último ponto leque, então eu preciso fazer o meu último ponto puff aqui. 2, 3, 4, 5, laço, tiro tudo e aqui eu vou fazer só uma correntinha. E aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, que eu subi, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu terminei a carreira do mesmo jeito que eu comecei aqui, ó. Eu comecei com 3 correntinhas mais uma para virar. Então, 4 correntinhas. Fiz o meu ponto puff e depois comecei a fazer o ponto puff com 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto puff, até chegar aqui no final. Aqui no final fiz o meu último ponto puff e apenas uma correntinha e já fiz o último aqui com um ponto baixo. Então agora nós vamos para outra carreira, que é a carreira de pontos leques em cima de pontos puffs, né? Já fiz uma correntinha aqui. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Viro o trabalho. E aqui na cabeça do meu ponto, vamos ver aqui onde vai estar a cabeça. 1, 2, aqui ó. Aqui é a última correntinha que eu fiz, aqui é a cabeça do meu ponto puff. Então, lembre de contar a partir do ponto baixo, 2 correntinhas, a terceira é a cabeça do ponto puff. Então, nessa cabeça, vou fazer um ponto leque. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto de base. Uma correntinha e vou para a próxima cabeça de ponto do ponto puff. Mesma coisa, 1, 2 aqui, ó. Terceira é onde eu vou fazer o meu ponto leque. E eu vou seguir essa sequência até o final. Volto lá no meu último ponto para fazer junto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira de pontos leque e eu tenho aqui o meu último ponto puff. Então aqui no último ponto eu vou fazer um ponto leque, ponto alto, correntinha, ponto alto, uma correntinha e aqui na terceira correntinha que eu subi eu vou fazer um
ponto alto. Tenta pegar as duas laçadinhas da corrente. Agora então nós vamos fazer nossas duas carreiras de pontos altos separados por uma correntinha. Então aqui eu vou subir 4 correntinhas para iniciar. Vou virar o meu trabalho. E no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo ponto alto, um ponto alto. E eu vou seguir assim essa carreira até o final. E essa carreira vai ser repetida mais uma vez. Então vou fazer aqui as minhas duas carreiras de pontos altos sobre pontos altos, separados por uma correntinha, e volto pra gente retomar para essa carreira de pontos altos sobre pontos altos. Terminei aqui a minha segunda carreira de pontos altos separados por uma correntinha, e eu vou começar agora a minha carreira de sequência de pontos altos. Então essa daqui vai ser a minha última carreira antes de eu recomeçar a sequência com pontos leques, né? Porque nesse caso aqui a minha cava começou na carreira de pontos leques, né? Então assim, se a sua cava cair, por exemplo, na carreira de ponto puff ou na carreira de ponto leque depois do ponto puff, ou na carreira de pontos altos intercalados por uma correntinha, é só você voltar no vídeo para entender como eu iniciei e terminei cada uma dessas carreiras, ok? Então aqui subi 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho. No intervalo de correntinhas, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No intervalo de correntinhas, um ponto alto, e eu vou seguir assim até o final dessa carreira. E a partir de agora eu começo a repetição aqui do começo da minha cava, tá bom? Então eu vou continuar tecendo aqui a altura que eu quero a minha cava e eu volto com vocês pra gente fazer a parte da frente do decote. Terminei aqui a parte das costas, né, no tamanho que eu quero a minha cava. E agora a gente já pode cortar esse fio aqui do final das costas. Nós vamos terminar aqui com o último ponto alto, fazer uma correntinha para arrematar e já podemos cortar o fio. Aperta aqui para ficar bem firme, bem amarradinho. E agora nós vamos começar a fazer a parte da frente do decote da saída. Quanto à carreira de término aqui da parte das costas, a única carreira que não dá para terminar é a carreira de pontos puff. Todas as outras carreiras você pode terminar nela se atingir a altura que você precisa. Mas se a altura chegar na carreira de ponto puff, aí você decide se você quer fazer um pouquinho menor na carreira de baixo ou um pouquinho maior na carreira de cima. Só a carreira de ponto puff que não pode ser a última carreira, porque senão na hora de costurar a frente com a parte das costas, a carreira de ponto puff não vai dar para costurar, tá bom? Então vamos fazer a parte da frente agora do decote. Para fazer a parte da frente agora, eu preciso marcar o ponto central aqui entre o primeiro ponto aqui, onde eu comecei a subir as costas, entre esse ponto e esse ponto aqui, o último ponto que eu comecei a subir as costas. Então, entre esse e esse, eu vou achar o ponto do meio e vou marcar ele aqui. Pode deixar ele marcadinho.
tá? Então nós vamos começar pelo canto aqui, próximo aonde a gente subiu as costas. Essa é a nossa frente do trabalho. Aqui é o canto direito de quem tá olhando para a peça, né? Esse aqui é o meu lado direito, então eu vou começar por ele aqui, tá? Quando a gente for fazer o lado esquerdo, nós vamos começar pelo centro, tá? Mas vamos começar pelo lado direito aqui, aonde a gente começou a subir as costas. Bom, vamos começar aqui a primeira parte da frente do decote. Vou prender o fio aqui, mas para eu prender o fio eu faço uma correntinha aqui inicial, um nozinho, né? E aí eu venho aqui no ponto aonde eu quero prender. Esse aqui é o primeiro ponto aqui da nossa subida das costas, então eu vou pro próximo ponto aqui. E nesse próximo ponto eu vou fazer, segura a pontinha aqui do fio que a gente deu um nozinho, e eu vou fazer aqui um ponto baixo. Tá preso meu fio. Depois a gente vai esconder essas pontinhas, tá? E aqui eu vou subir 3 correntinhas. Então aqui equivalem a 3 correntinhas, um ponto baixo, uma, duas, 3 correntinhas. Então eu tenho 4, o equivalente a 4 correntinhas aqui, um ponto alto e uma correntinha para virar. E agora eu vou começar a fazer como eu fiz aqui, na parte das costas. A minha primeira carreira é a carreira de ponto leque. Então eu comecei a carreira saltando o primeiro ponto, indo para o próximo e fazendo um ponto leque. Ponto leque, ponto alto, correntinha, ponto alto e uma correntinha. E agora eu vou saltar 4 pontos e vou fazer outro ponto leque. 1, 2, 3, 4. Outro ponto leque. Uma correntinha, 1, 2, 3, 4, outro ponto leque. E eu vou seguir fazendo assim até eu chegar aqui no ponto central onde eu marquei, deixei marcadinho aqui o meio da minha peça. Quando eu chegar aqui, nós vamos fazer alterações para que a gente possa fazer o decote abrindo aqui. Já volto. Cheguei aqui no final da minha carreira e me sobraram exatamente 4 pontos aqui. E aqui daria para fazer mais um ponto leque no final, mas eu preciso agora começar a diminuir. Então eu já fiz aqui um ponto leque, uma correntinha. Eu saltaria aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. No quarto ponto eu teria que fazer outro ponto leque. Só que aqui nesse quarto ponto eu vou fazer só um ponto alto. Então eu já tenho aqui uma diminuição. Ao invés do ponto leque eu fiz só um ponto alto. Saltei 3 pontos, no quarto eu fiz só um ponto alto. Então nós vamos fazer agora a carreira de ponto puff. Vou subir aqui 3 correntinhas, viro o trabalho, fiz 3 correntinhas, virei o trabalho e agora aqui eu já posso começar a fazer a minha carreira de pontos puff. E aí eu vou seguir fazendo normalmente até o final aqui. A parte do lado aqui, onde a gente já subiu as costas, a gente não vai diminuir, tá? É só aqui no centro, onde vai ser o nosso decote, tá? A parte aqui, onde vai ficar o nosso braço, não vai ter diminuição, tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui a minha carreira de ponto puff e volto com vocês no final pra gente fazer a próxima carreira. Cheguei aqui no final, essa parte é onde a gente vai colocar o braço, né? Tá vendo aqui o pedaço das minhas costas? Então, esse lado aqui não vai ter diminuição. Eu fiz meu último ponto puff aqui, e aí eu vou saltar
um ponto, 1, 2, 3, e na terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. Então, nós vamos fazer desse lado as subidas de carreira e as finalizações de carreira do mesmo jeito que a gente fez aqui nas costas, sem aumento, sem diminuição. E agora nós vamos para a carreira de ponto leque novamente. Subir aqui 4 correntinhas. Na cabeça do meu ponto puff, um ponto leque. Virei o trabalho, né? Na cabeça do meu ponto puff, um ponto leque. Uma correntinha na cabeça do meu ponto puff, um ponto leque. E eu vou seguir assim até o final. Lá no final eu volto pra gente fazer a diminuição do decote. Cheguei novamente aqui ao meu último ponto puff do centro aqui no meu decote. E eu já fiz o meu último ponto leque aqui. Então, eu teria que fazer aqui, na cabeça do meu ponto puff, mais um ponto leque. Mas, como eu tenho que fazer a diminuição, eu vou fazer só um ponto alto. E agora, a gente vai para a carreira de ponto alto separados por uma correntinha. Então, já subi aqui 1, 2, 3. E eu tenho que subir diminuindo também aqui, né? Como eu fiz aqui na carreira de ponto puff. Subi 3 correntinhas ao invés de 4. E aí eu já vou pro próximo ponto alto aqui e faço um ponto alto. Então aqui eu diminuí já uma correntinha. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, e eu vou assim até o final dessa carreira. Lembrando que lá no final não tem diminuição. Vou terminar a minha e já volto. Fiz aqui o último ponto dessa carreira de pontos altos intercalados por correntinha, e agora eu tenho que repetir essa carreira, né? Ela é feita 2 vezes. Então, eu vou fazer mais uma vez e quando chegar aqui no final, eu volto pra gente fazer a diminuição. Cheguei aqui no final da minha carreira e aqui, para eu fazer a diminuição, eu não vou fazer a última correntinha, que a gente estava fazendo ponto alto, correntinha, então não vou fazer essa correntinha e já venho aqui direto para a cabeça do meu ponto alto aqui e faço um ponto alto. Então, já fiz aqui a minha diminuição. Vou subir agora 2 correntinhas, vou virar o trabalho. E agora já seria a carreira de pontos altos na sequência, né? Ponto alto atrás de ponto alto. Aqui eu não tenho mais uma correntinha, então aqui eu já tenho uma diminuição. Como eu subi apenas 2 correntinhas, essa correntinha junto com esse próximo ponto alto aqui vão equivaler a um ponto alto, 2 pontos altos fechados juntos, tá? Então na volta eu vou ter só essa cabeça do ponto alto para trabalhar. As correntinhas não vão contar. Então essa vai ser a minha diminuição aqui. Nós vamos trabalhar carreiras com sequência de diminuição aqui no decote até que a gente tenha a medida da largura do ombro que eu passei lá no começo do vídeo para vocês, né? O meu ombro, a medida é 14 centímetros. Eu tenho aqui ainda 23,5, né? Mais ou menos, 23,5. Então eu tenho que trabalhar carreiras diminuindo aqui no decote até que eu tenha 14 centímetros. Tá? Eu vou fazer as minhas sequências aqui de carreiras com diminuições. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Terminei aqui a minha última carreira da parte da frente, a primeira parte do meu decote.
E aqui eu vou fazer uma correntinha para finalizar e vou cortar o fio para que a gente possa puxar ele todo aqui. Vou cortar mais ou menos 1 metro, 1 metro e pouquinho de fio. E aí eu posso tirar ele todo aqui, ó. Ok. Esse fio grande a gente vai usar para costurar essa parte da frente aqui na parte das costas, tá? Então nós vamos ter que deixar esse fio maiorzinho dos dois lados da peça, da parte da frente, tá? Então eu vou reservar esse fio aqui e vou começar agora a fazer o outro lado. Então eu vou prender o fio do mesmo jeito que eu prendi aqui, né? Que eu fiz uma correntinha. Vamos lá. Nós vamos fazer uma correntinha e aqui no ponto central nós vamos pular esse ponto central, vamos pro próximo e aqui nós vamos começar o trabalho. Então nós vamos fazer aqui um ponto baixo e vamos subir 3 correntinhas, tá? Então totalizamos 4 correntinhas contando com o ponto baixo. E aqui nós já vamos começar a fazer diminuições como nós fizemos aqui, tá? Nós já subimos aqui 4 e nós vamos soltar 1, 2, 3 e no quarto ponto nós vamos fazer o leque. Nós não vamos começar com o leque aqui, porque aqui já é a parte do V, do decote, a gente precisa da diminuição. Então 1, 2, 3 e aqui eu já faço o meu primeiro ponto V, ponto leque, né? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto de base, uma correntinha, salto, 4 pontos altos de base, cheguei aqui no meu último ponto leque e me sobram 2 pontos altos aqui. Então eu vou fazer uma correntinha e no último ponto eu faço um ponto alto. Vou subir 3 correntinhas, 4 correntinhas, virar o trabalho e começar a fazer a minha carreira de ponto puff. Faremos aqui nossa carreira de ponto puff e a partir de agora vai ser basicamente repetição da outra parte da frente, tá? Então é só seguir repetindo o mesmo que a gente fez do outro lado, tá? Vou terminar a minha outra parte e volto com vocês. Lembrando de sempre fazer a diminuição aqui na parte do decote, tá bom? Terminei aqui as duas partes do meu decote. Eu percebi que eu cometi um errinho aqui de um lado, que eu fiz apenas uma carreira de pontos altos intercalados por uma correntinha. Então eu repeti aqui do outro lado a mesma sequência. Aqui no final, ao invés de 2 carreirinhas intercaladas, de pontos altos intercalados por uma correntinha, eu fiz apenas uma carreira, tá? Então vamos lá. Agora a gente precisa costurar a parte da frente com a parte das costas. Como nós vamos fazer? Nós vamos usar a alça da frente, da parte da frente, com a alça de trás da parte das costas, tá? Então nós vamos usar aqui, ó, vamos pegar no primeiro ponto a alça da frente, da parte da frente, com a alça de trás, da parte de trás e ir costurando. É só isso. Pega a alça da frente, da parte da frente, a alça de trás, da parte das costas e nós vamos costurando. Nós vamos assim até chegar aqui no último ponto da parte da frente. E vamos repetir isso dos dois lados, tá? Vou terminar o meu e volto. Terminei a costura aqui dos dois lados, depois eu vou cortar, arrematar esses fios, tá?
E agora a gente precisa fazer uma carreira de acabamento. Nós vamos circular toda a gola com pontos baixos. Então é só a gente inserir o fio aqui e ir tecendo pontos baixos. Vamos começar com uma correntinha. No mesmo ponto a gente faz um ponto baixo para iniciar. E nós vamos tecendo pontos baixos. A gente já pode ir prendendo a pontinha do fio aqui, ó, desse fio do começo do trabalho. A gente já pode ir prendendo entre os pontos baixos aqui. E nós vamos circular toda a volta da carreira com pontos baixos, tá? E nós vamos fazer na gola inteira e também aqui na parte da manga, tá? E é isso. Agora a gente precisa de uma cordinha pra gente colocar na cintura, para amarrar a cintura. Eu deixei marcado aqui a carreira que eu quero fazer, que eu quero colocar a minha cordinha, né? A carreira da minha cintura. Então nós vamos fazer uma correntinha simples, do tamanho de 1,5 vezes a cintura. Por exemplo, se for uma cintura de 90 centímetros, vai ser 90 mais 45, 135 centímetros, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu joinha aí, deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.